Frações sem mistério. Como entender metades, terços e quartos de uma vez por todas. Vamos ensinar o conceito de frações de forma intuitiva. Imagine que você comprou uma pizza enorme para dividir com seus amigos. Ela chega inteira, quentinha e deliciosa. Mas, quando 4 pessoas resolvem dividir essa pizza igualmente, surge uma pergunta simples: quanto cada uma recebeu? A resposta parece óbvia: uma fatia. Mas, na matemática, existe uma forma muito mais precisa de representar essa parte. Ela é chamada de fração. Muita gente acredita que frações são difíceis, cheias de números estranhos e complicadas de entender. Mas, na verdade, usamos frações praticamente todos os dias, muitas vezes sem perceber. Hoje você vai descobrir que elas são muito mais simples do que parecem. O que é uma fração? Uma fração representa uma parte de um todo. Sempre que dividimos alguma coisa em partes iguais, podemos usar uma fração para indicar quantas dessas partes estamos considerando. No exemplo da pizza, ela foi dividida em 4 partes iguais. Cada pedaço representa um quarto, escrito como 1/4, ou simplesmente 1/4. A parte de cima da fração é chamada de numerador. Ela indica quantas partes estamos usando. A parte de baixo é chamada de denominador. Ela mostra em quantas partes iguais o todo foi dividido. Entendendo o numerador e o denominador. Vamos imaginar uma barra de chocolate dividida em 8 quadradinhos. Se você comer 3 deles, poderá dizer que comeu 3/8 da barra. O número 8 mostra que a barra inteira foi dividida em 8 partes iguais. O número 3 mostra quantas dessas partes foram utilizadas. Essa lógica funciona para qualquer fração. Frações estão em toda parte. As frações aparecem em situações muito comuns, quando uma receita pede meia xícara de leite, quando olhamos o relógio e vemos que passou 1/4 de hora, quando um tanque está pela metade, quando medimos um pedaço de madeira. Mesmo sem perceber, usamos frações diariamente. Elas ajudam a representar quantidades que não são inteiras. Frações equivalentes. Agora observe algo curioso. Na primeira pizza, pintamos uma das 2 partes. Na segunda, pintamos 2 das 4 partes. Os desenhos são diferentes, mas a quantidade colorida é exatamente a mesma. Isso significa que 1/2 é igual a 2/4. Essas são chamadas de frações equivalentes. Elas possuem números diferentes, mas representam a mesma quantidade. Comparando frações. Qual é maior? 1/2 ou 1/4? A resposta fica fácil quando desenhamos. Metade representa 50%, 1/4 representa 25%. Quanto maior a parte ocupada, maior será a fração. Visualizar essas divisões ajuda muito no aprendizado. Um erro muito comum. Muitas pessoas pensam que 1/8 é maior que 1/4, porque o número 8 é maior que 4. Mas acontece justamente o contrário. Quanto mais partes dividimos um objeto, menores ficam essas partes. Imagine cortar uma pizza em 4 pedaços. Agora imagine cortar essa mesma pizza em 8 pedaços. Cada pedaço ficará menor. Por isso, 1/4 é maior do que 1/8. Desafio do conhecimento. Agora é a sua vez. Qual dessas frações representa a maior quantidade? 1/2? 1/3? Ou 1/6? Pense por alguns segundos antes da resposta. A resposta correta é 1/2. Curiosidade. Você sabia que as frações existem há milhares de anos? Os antigos egípcios já utilizavam frações para medir terras, distribuir alimentos e calcular impostos. Mesmo sem calculadoras, eles desenvolveram métodos impressionantes para trabalhar com essas quantidades. Vamos revisar. Hoje aprendemos que frações representam partes de um todo. Conhecemos o numerador e o denominador. Descobrimos que diferentes frações podem representar a mesma quantidade. E vimos que elas fazem parte da nossa rotina muito mais do que imaginamos. Quando entendemos o conceito visualmente, a matemática deixa de parecer complicada. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que sempre achou frações difíceis. Até o próximo episódio.